para mais uma aula, e essa aula é sobre um tema que cai muito nas provas e nos concursos, como por exemplo no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? E é um exame muito importante para o ingresso nas universidades, né, de todo o Brasil. E esse tema, ele é quase que 60% aí dessa prova. Então, muita atenção na aula de hoje. A palavra ecologia significa eco, significa ambiente. Logia significa estudo. Então, obviamente, é o estudo do ambiente. Só que esse termo, esse conceito aí, caiu meio que por terra. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que a ecologia não estuda só o ambiente, estuda também a relação dos seres vivos nesse ambiente. Então, não é o estudo do ambiente nu e cru. É também o estudo das relações ali dos seres vivos que estão ali no ambiente, certo? E alguns termos que a gente chama até de conceitos são importantíssimos para a gente compreender esse ramo da biologia, que é a ecologia. O primeiro termo seria habitat, que apesar de se escrever habitat sem o acentinho no primeiro A, se pronuncia como se tivesse o acento no primeiro A. Se pronuncia habitat, certo? O habitat é a moradia da espécie. É aonde o ser vivo mora, é a residência dele, a habitação dele. Então, a minha casa é meu habitat, a sua casa é seu habitat, né? A árvore lá onde vive o pica-pau é o habitat dele. A savana africana, aonde vivem leões, zebras, girafas, elefantes, é o habitat dessa galera aí. Então, aonde a espécie vive é o habitat dela, certo? Vamos agora para o segundo conceito, que é o conceito de nicho ecológico. Aí vem sempre as perguntas, né? Quando eu estou na sala de aula dando essa matéria, sempre vem um aluno e fala assim, uai, não seria lixo? Né? Acho que você escreveu errado, professora. Acho que é com L, com CH, acho que você tem uma coisa estranha ali. Pois é, não, galera, é nicho ecológico mesmo, do jeito que tá escrito ali. O nicho é o que a espécie faz para viver, é a profissão dela, são os hábitos de vida dela, é o que ela faz para reproduzir, é o que ela faz para se alimentar, né, do que ela caça, enfim, o que ela come. Os hábitos dela. E aí a dica que eu dou é, numa prova que pergunte sobre o nicho ecológico, procure no texto, né, alguma informação a respeito de como ela faz para se alimentar, de como ela faz para se reproduzir, porque esse sim vai ser o nicho ecológico dela. No exemplo da savana, que eu disse que leões vivem lá, zebras também, a gente pode citar o seguinte, que o nicho ecológico do leão é se alimentar da zebra. Tanto que as leoas é que caçam as zebras e levam para os demais semelhantes se alimentarem, né? E assim, apesar de leões e zebras estarem no mesmo ambiente, no mesmo habitat, né, elas possuem aí nichos diferentes, já que os leões são carnívoros e as zebras são herbívoras, né? Os hábitos reprodutivos também são bem diferentes. Eu vou até dar um outro exemplo de pássaros que fazem um canto, né, para acasalar e atrair o seu parceiro. Então são hábitos que existem nas espécies que são os nichos delas, tá certo? Agora vamos para a população. População, galera, é o conjunto de seres da mesma espécie, né? E para ser da mesma espécie, o conceito de espécie é reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, capazes de ter filhos. Então, humanos se reproduzem com humanos para gerarem humanos, certo? Ah, mas pode acontecer cruzamento entre espécies diferentes? Pode até acontecer, mas como é um cruzamento indevido por não serem da mesma espécie, né, os filhos gerados, se forem gerados, né, serão incapazes de ter filhos, né? Então esse é o conceito biológico de espécie. Um exemplo de cruzamento indevido, né, é o cruzamento da égua com o jumento ou do cavalo com a jumenta. Desse cruzamento entre espécies diferentes, mas como assim espécie diferente? É óbvio que é espécie diferente, porque cavalo tem que cruzar com a égua. Cavalo e égua, macho e fêmea da mesma espécie.
né? Jumento com a jumenta, mas acontece uma pulação de cerca aí e acontecem os cruzamentos indevidos. E aí, desses cruzamentos indevidos, nascem quem? Nascem os burros se forem machos ou nascem as mulas se forem fêmeas. Só que tanto burro quanto mula, eles são incapazes de ter filhos. Ah, mas por quê? Porque vieram de cruzamentos indevidos entre espécies diferentes. Porque para ser da mesma espécie, tem que cruzar, gerar filhos capazes de ter filhos, né? Então, continuando aqui a nossa aula de termos ecológicos, né? Porque isso daí foi só um adendo da nossa aula. População, então, é um conjunto de seres da mesma espécie. População humana, população de zebra, população de leões e por aí vai. Certo? E essas várias populações, elas se reúnem em algum ambiente. E aí, o nome disso é comunidade, tá certo? Uma comunidade nada mais é que uma reunião de várias populações, né, que habitam em um determinado ambiente. Então, existem vários exemplos. A comunidade marinha, comunidade da savana africana, né, que é a reunião aí, essa galera toda que vive em determinado local. E aí a gente avança para o conceito de fatores bióticos e abióticos, hein? Bom, bio significa vida, né? E fatores bióticos nada mais são do que os seres vivos de um determinado local, galera. Pois é, nós somos fatores bióticos, né? Baratas, bactérias, a zebra, o leão, a girafa, o elefante, todos somos fatores bióticos, que são os seres vivos, né? E os fatores abióticos? A significa não. Bio, vida. Então, é algo que não é vivo. Ah, então a régua, a caneta, tudo isso é não vivo, então é fator abiótico? Não. Fator abiótico é aquilo que não é vivo, mas interfere na vida do ser vivo. Então, como exemplo, a gente pode dar vários. A intensidade luminosa de um determinado local. Por quê? A intensidade da luz vai determinar a fotossíntese. E a fotossíntese é um processo que vai liberar o oxigênio, que vai manter a planta viva, porque há um processo de produção de alimento, né, que é a matéria orgânica, que é a glicose, né, sendo produzida pela planta, pela alga, pelos seres, né, que fazem esse processo. E se elas deixam de fazer fotossíntese, vão morrer. E se morrerem, todos os seres que dependem dela também vão. Então, intensidade luminosa, o próprio gás oxigênio que eu dei de exemplo é um fator abiótico, né? A água é um fator abiótico, a acidez do solo e da água também são fatores abióticos, porque a gente sabe, inclusive, que solos muito ácidos, eles não vingam. E aí o agricultor, o que ele tem que fazer? Ele tem que corrigir essa acidez para as plantas vingarem e ele conseguir, então, uma plantação adequada, né? Bom, e aí, quando fatores bióticos interagem com os abióticos, quando um interage com o outro, né, a gente forma o que a gente chama de ecossistema. Então, ecossistemas são locais, são ambientes em que há interação do que é vivo com o que não é vivo, um interagindo com o outro, interagindo entre eles também. E existem ecossistemas grandes, né, grandiosos, como florestas, matas, a própria savana africana que eu dei de exemplo, né, são ecossistemas. Porém, existem os microecossistemas dentro desses ecossistemas maiores. Então, como exemplo, eu vou falar da poça d'água, né? Choveu, acumulou alguma poça, ali podem existir micro-organismos que são fatores bióticos, porque são vivos, apesar de a gente não estar vendo, que estão interagindo com a própria água dessa poça, que é algo que não é vivo, mas que interfere na vida dessa galera aí. Tanto que, se a água seca, aquela galera vai o quê? Morrer. Vai deixar de existir. Então, ecossistema não é só algo grandioso, né? É algo também que pode ser micro, pode ser algo pequeno. O próprio jardim também é um exemplo de ecossistema. E a reunião de todos os ecossistemas do planeta Terra vai formar o que a gente chama de biosfera. Não está escrito aqui no quadro, mas a biosfera, ela reúne todos os ecossistemas do planeta Terra. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E em breve voltaremos com mais aulas, tá? Um beijo, um abraço da Ana para vocês.